Voltando para Brasília, a Advocacia Geral da União pede que o STF arquive uma ação sobre a motociata que o presidente Bolsonaro fez nos Estados Unidos. Repórter Paola Cuenca, o que isso significa a partir de agora? Paola. Olha, ainda cabe a decisão a respeito do Supremo Tribunal Federal se, de fato, como essa situação vai ser conduzida. Até porque a notícia-crime que foi protocolada pelo deputado federal Alencar Braga, ainda no início desse mês, a respeito do presidente Jair Bolsonaro ter feito uma motociata nos Estados Unidos enquanto viajou para o país para um encontro com o presidente Joe Biden. Nessa motociata estava ao lado o jornalista Alan dos Santos, que é foragido da Justiça brasileira, tem um mandado de prisão expedido contra ele desde outubro do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa notícia-crime ela foi apresentada pelo deputado federal e o Supremo Tribunal Federal já havia pedido a posição da Procuradoria-Geral da República a respeito desse assunto. A Advocacia-Geral da União já então se manifestou ali no processo, pedindo esse arquivamento, colocando que nem o presidente da República, Jair Bolsonaro, e nem o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, que também estava nessa motociata, tinham deveres de polícia durante esse evento para então fazer qualquer tipo de denúncia sobre a presença de Alan dos Santos ou então fazer de fato a prisão de Alan dos Santos ali em território internacional. Escreve a AGU, inclusive, que em missões internacionais, o presidente da República tem o dever de se relacionar com outras autoridades estrangeiras e não atuar ali como um fiscalizador com esse dever de polícia, tampouco o ministro da Justiça. Escreveu a AGU que as atribuições do ministro da Justiça e Segurança Pública são de natureza gerencial e decisória da Polícia Pública entregue à condução do Ministério, sem qualquer interferência no feixe de atribuições, sob responsabilidade da Polícia Federal. A gente lembra que depois que esse mandado de prisão foi expedido contra o jornalista Alan dos Santos, investigado nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos do Supremo Tribunal Federal, então foi feito um pedido para que o anúncio da prisão, o pedido de prisão, chegasse até a Interpol, para que ele pudesse ser extraditado de outros países por conta desse mandado de prisão. Mas até agora, esse pedido não chegou de fato à Interpol. Paola Cuenca com as informações de Brasília. Agora os nossos comentaristas, Ricardo Salles. Essa ação tem alguma chance de prosperar? Veja, é uma ação completamente política, né? Quer dizer, tolhe a liberdade, tolhe, evidentemente, o direito à livre manifestação. Nós estamos assistindo, uma atrás da outra, ações que são intentadas, tanto em primeira instância, quanto nos tribunais superiores, contra pessoas que têm foro por prerrogativa de função ou não. O fato é que é verdadeiramente uma cruzada contra os bolsonaristas e é sempre o mesmo grupo, sempre a mesma visão, sempre a mesma linha de raciocínio. A gente quer ouvir a sua opinião também, Amanda Klein. É uma cruzada contra o autoritarismo, né? Contra a mentira, contra os ataques à democracia. O Alan dos Santos é um foragido, o presidente Bolsonaro é o mais alto, ocupa a mais alta autoridade da República, ocupa o mais alto cargo da República. Então seria uma questão, acho que de decência, honradez e principalmente cumprimento da lei, relatar se você está ao lado de um foragido, né? Um notório foragido que participou dessa motociata, o Alan dos Santos. Lógico, é apoiador do presidente Bolsonaro. Eu acho que ninguém, em sã consciência, esperava um comportamento que fosse diferente. Então, ele segue de costas para a lei, de costas para a Constituição, deveria exercer seu poder ali de autoridade, mais alta autoridade da República, e pedir para que o Alan dos Santos, para que a lei fosse cumprida, exigir que a lei fosse cumprida e que o Alan dos Santos fosse preso, né? Ele é um foragido há meses, é um foragido da justiça brasileira. Cristina, Grêmio e essa ação que o governo agora pede para que não siga à frente. Não, o governo está certo, né? Uma narrativa política das mais mesquinhas, das mais levianas. E dizer, né, por favor, dizer que Alan dos Santos é um foragido notório, ele é um exilado político, ele é um jornalista brasileiro com todo o direito de expressão, assim como os 220 milhões de brasileiros também têm liberdade de expressão garantida na Constituição. Levianamente acusado de atos antidemocráticos, que ninguém sabe o que é esse raio desse ato antidemocrático, levianamente acusado de fake news. Não existe no Código Penal brasileiro nenhuma tipificação para fake news ou ato antidemocrático. Existe a perseguição clara e aí sim notória contra alguns jornalistas, algumas pessoas, alguns brasileiros declaradamente apoiadores do presidente Bolsonaro e provavelmente por isso perseguidos.
tendo ou não se decidido no que disseram, porque como a gente não tem acesso a esse inquérito do fim do mundo, como disse o ex-colega de Alexandre de Moraes e Toffoli, aí responsáveis por esses inquéritos, o Marco Aurélio Mello, ainda quando estava no STF, como a gente não tem acesso a esse inquérito do fim do mundo, a gente sequer pode saber o que foi dito por Alan dos Santos, porque era um jornalista que estava todos os dias no ar, ele é muito duro nas críticas ao ex-presidente Lula, um notório bandido, para usar também o adjetivo aí que a Amanda usou, notório bandido, o Brasil inteiro sabe a corrupção do governo Lula, altamente documentada, fartamente documentada nos processos da Lava Jato, ainda que tenha havido aquela manobra lá no STF para arquivar o processo por causa de endereço, enfim, aquela estupidez toda que a gente viu ali acontecendo dentro do judiciário, inaceitável, mas que colocou o bandido de volta aí na corrida presidencial, querendo voltar à cena do crime. E a Alan era crítico, eu não sei exatamente se ele se excedeu na crítica, mas se ele se excedeu na crítica, ele é passível de processo por calúnia, injúria, difamação, quiçá ameaça. Isso está tipificado no Código Penal, sendo que calúnia, injúria e difamação sequer tem penas de prisão prevista. Então, jamais poderia ter mandado de prisão contra ele, jamais poderia ter essa perseguição, seja nacionalmente ou internacionalmente. Nos Estados Unidos, ele não é considerado foragido, ele não está na lista da Interpol e o presidente Bolsonaro, o ministro Anderson Torres ou todas aquelas outras pessoas que estão na motociata não tem obrigação prévia de saber quem vai estar na motociata. Você é convidado para uma festa, você não sabe necessariamente quem vai estar na festa. E você, se quiser saber quem está na festa um por um, você tem que fazer uma triagem prévia que talvez o presidente não tenha tido acesso ali naquele momento de uma viagem internacional. Então, essa falácia, essa narrativazinha ridícula de ficar dizendo que ele é um notório foragido e tentar associar isso ao presidente da República para tentar criminalizar a participação do presidente num evento bonito como aquele, organizado por brasileiros que vivem no exterior e que apoiam o presidente, é mais uma das tentativas de opositores aí de tentar enfraquecer a imagem de um líder político reconhecido como líder político aqui no Brasil e também no exterior.